Esse aqui não é o especial de fim de ano do Faustão, do Luciano Huck, mas a gente também tinha que trazer um convidado mais do que especial para a gente encerrar esse 2024 do Webvôlei. Estamos aqui com o Judson, um cara que eu vou falar para vocês, viu? Quando a gente fazia live ou estava comentando sobre seleção brasileira, se tinha um cara, e aqui Bruno Gu já estão aqui para confirmar se eu estiver mentindo ou não, que todo mundo falava, pô, quero como titular, é o Judson, e hoje aqui o Judson está conosco para passar essa temporada, esse ano de 2024 a limpo, antes da folga dele, do fim de ano. Judson, seja bem-vindo, cara. Obrigado por estar conosco aqui nesse papo. Cara, muito obrigado. O prazer é meu de falar com vocês. Eu acompanho muito o trabalho de vocês, sei o quanto é qualificado esse trabalho. Falo principalmente com o Gurginho aí, né? Muito durante as transmissões, a gente conversa e tal. Então, parabéns a vocês pelo trabalho e agradeço o convite. Espero não, com certeza será uma conversa muito bacana aí que a gente vai ter antes de sair de folga, né? Que também a gente merece. Gurginha, então, como você foi citado como um dos qualificados aqui, você vai ter a honra de fazer a primeira pergunta, Chapa, tudo bem? Salve, Boss. Salve, Beixosa. Pô, Judson, ter você aqui conosco aqui é uma honra. Eu tenho certeza que a resenha vai longe. Essa uma hora aqui vai voar. E já que o Boss tocou nesse assunto, cara, de que você era uma unanimidade durante as nossas transmissões, as nossas lives, em temporadas de seleções, inclusive em pré-temporadas de seleções também, cara, quando é que você percebeu durante a sua carreira que você era um cara selecionável, que você estava ali na briga, na treta entre todos os fortes candidatos da posição e que você tinha chance, que era possível? Então, Gurja, assim, na minha primeira temporada lá em Suzano, a gente teve um paulista não muito bom ali, começamos, se eu não me engano, a gente perdeu nas quartas, na semifinal, na realidade, né? E para a Superliga, nosso objetivo era esse, a gente queria brigar principalmente por uma vaga nos playoffs, jogar bem nos playoffs, entendeu? E eu tinha saído aqui de Campinas naquele ano, né? E eu terminei a temporada não jogando muito, acabei perdendo um pouco de espaço aí no finalzinho e eu queria retomar isso, né? Queria retomar uma constância dentro de quadra, retomar realmente um crescimento dentro da minha temporada e foi isso que eu fui buscando lá em Suzano. A gente começou a Superliga, assim, o Marcão era o nosso técnico naquela época e ele sempre pegava muito isso, falando comigo principalmente, né? A gente tinha outros atletas também que ajudaram muito e jogaram muito bem naquela temporada. E ele sempre pegava principalmente nessa galera que ele viu uma condição melhor, assim, ó, cara, vamos lá, você tem condição, você tem uma condição de jogar no high level de verdade, jogar no high level. Ele brinca muito, a gente até brincava que era o Mister, né? Ele sempre falava durante o treino uma ação boa que tinha, ele brincava high level, galera. Então isso eu fui pegando para mim, sempre tentar buscar esse high level e ele conseguiu colocar isso na minha cabeça, né? Depois ali acho que do primeiro começou o finalzinho do primeiro turno, eu fui vendo que realmente o meu desempenho estava sendo muito bom, nas estatísticas, assim, o Bira, que era o nosso estatístico lá na época, né, falava bastante comigo, falou, cara, então você tá jogando muito bem, mantém essa pegada, né, vamos sair agora pro final de ano, estamos já tava acho que quase encaminhado ali a classificação para a Copa do Brasil, então falou, não, então vamos com tudo, vamos acreditando, vamos trabalhando mais, porque você tá jogando muito bem e, sei lá, vai saber o que pode esperar, né, então nessa época, acho que até dezembro eu não pensava assim na seleção, eu pensava que eu poderia no final da temporada sei lá, trocando o meio que o patamar assim da minha carreira, sei lá, e jogar em algum outro clube bem maior assim, ou ir para fora, que já era uma coisa que eu pensava naquele momento. Como a seleção, eu não tinha também pegado categoria de base, né? A gente sabe que não é tão simples assim o caminho, né? Quando eles acompanham os técnicos lá na seleção, acompanham você desde o começo, vai vendo o seu crescimento, meio que é uma transição mais fácil, mas para quem nunca foi convocado, nunca apareceu lá, é mais difícil sim. E eu sabia disso, então naquele momento eu não pensava, eu já estava pensando nisso pro final da temporada. Não, acho que posso estudar ir para fora, né? Jogando bem, posso pensar em ir para fora, uma proposta boa que vier. E aí chegou em janeiro, o pessoal de Suzano que veio falar comigo, falou, cara, acho que no final de janeiro a gente já tinha feito a Copa do Brasil, já tinha classificado, se não me engano, para as finais e já estava numa colocação boa na Superliga. Eu acho que eu já estava liderando em quesito de bloqueio a Superliga.
E aí eles falaram, ó, teve alguma sondagem já, né? Eu fiquei assim, falei, deve ser time, né? Mas aí eles não, foi o pessoal da seleção. Estão de olho em você e eu não sei como é que vai ser. Não te garanto que você será convocado nem nada, mas eles estão te olhando, estão de olho em você. E o Marcão, ao mesmo tempo, falou isso comigo. Falou, ó, também o pessoal conversou comigo, perguntou se no dia a dia você era um cara que se dedicava, se doava nos treinamentos. Ele só falou, ele falou, ó, não precisa falar nada demais de você, só o que você passa para mim, o que você me entrega como atleta. E nisso eu já foi mais aquele gásinho, entendeu? Eu falei, pô, cara, eu vou lutar até o final agora, naquela Superliga. Eu falei, cara, eu pisava em quadra e não pensava nisso de seleção brasileira, mas eu falei, pô, se eu já tô nesse caminho, eu quero confirmar, eu quero dar esse algo a mais. E eu me dediquei até o máximo, eu falava sempre com o meu time também, que me ajudou muito naquele ano, a gente era muito unido, assim, nesse quesito de pisou na quadra, a gente se matava mesmo para sair com a vitória, a gente doava o nosso máximo, o Marcão também pegava nesse ponto. E aí chegou no final, eu consegui consolidar, né, essa temporada, terminando como melhor bloqueador e também ganhando a premiação, né? E aí, acho que foi ali um pouquinho antes de acabar, eles me comunicaram que viria uma convocação. E aí foi realmente acho que um dos momentos mais felizes da minha vida, assim, que você não sabe, eu não sabia o que fazer, entendeu? Porque eu, pô, não esperava nada disso e no final deu tudo certo, então foi um êxtase, aquela choradeira com a família, aquela coisa louca, então foi muito especial para mim, com certeza. Legal demais. E como você falou em high level, a gente já tem um novo apelido para o Bruno aqui, viu, Goja? Seja bem-vindo, Bruno, tudo bem? Daniel, um abração para você, abração Gurja, Judson, que legal que você está aqui com a gente, cara. Eu também já vou emendar então nessa linha do tempo, né? Porque o que chamou muito a atenção de todos nós é que você já chegou chegando na seleção, né? VNL 2023, ainda sob o comando do Renan. Primeira semana em Ottawa, no Canadá, e eu me lembro bem desse jogo, Brasil e Estados Unidos, cara. Você recebe 12 bolas e bota as 12 no chão. É um desempenho impressionante. Então, eu queria te perguntar o que você acha que contribuiu para essa tua rápida adaptação no ambiente de seleção brasileira, ainda mais por tudo que você acabou de nos contar aí na sua primeira resposta, né? Um cara que não passou pelas categorias de base e já dá um belíssimo cartão de visitas, né? Cara, eu vou falar assim para você, realmente, na minha vida, eu sempre prezei pelas oportunidades, não esperar uma segunda, sabe, uma terceira. Eu valorizo cada dia que as coisas se apresentam para mim, sabe? Se eu tenho um dia para me dedicar, eu tenho um dia para aprender, eu tenho uma oportunidade vindo para mim, cara, eu foco tudo aquilo ali para canalizar ela, sabe? Não deixar vir um outro momento, porque na minha cabeça era exatamente isso. Assim, eu via que eu não tinha muito tempo e nem espaço para erro, assim, sabe? Não, eu posso, sei lá, ver melhor a situação, eu posso vir mais cauteloso, não sei. Porque eu já vi assim, eu falei, pô, essa é a minha chance. Às vezes, se os caras também não gostarem de mim, já vão me mandar embora, porque podia acontecer também, não sei. Então eu falei, bom, eu preciso aproveitar isso e desde o dia que eu cheguei lá, eu tentei me dedicar ao máximo e eu também não sabia como seria essa questão de oportunidades, né? Porque eu cheguei num momento do ciclo que já estava no finalzinho do ciclo olímpico, então, assim, na seleção querendo ou não, você precisa de ser testado, né? Você precisa de uma rodagem melhor para a comissão também conseguir ter a confiança em você, né? Para saber se você pode ser utilizado também. E como eu cheguei num momento assim, eu falei, bom, não sei, eu não esperava realmente, não tinha uma noção muito bem do que viria de oportunidades para mim, mas era isso que eu pensava. Eu falei, bom, se não vier nada, eu vou estar tranquilo, porque eu já vou estar realizando esse sonho de poder representar a seleção. Mas se vier a oportunidade, eu vou dar o meu máximo, com certeza, e a tentar aproveitar esse tempo de quadra que eu tiver. E, assim, quando eu viajei, eu não tinha muita certeza, assim, porque foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Eu já viajei para Bolívia aqui, que é fronteira com o Brasil, mas, assim, foi umas 2 cidadezinhas ali, então eu não tinha nem viajado para fora ainda, então eu não sabia nem como é que ia ser essa questão de nervosismo, de hora que eu pisasse ali na quadra, entendeu? Então, a hora que a gente chegou lá no Canadá, eu realmente fiquei assim, a gente foi ver o ginásio, né? Eu não conseguia acreditar muito bem, assim. Eu demorei acho que uns 2 dias depois que a gente chegou lá no lugar, eu falei, cara, eu tô nisso aqui mesmo? Tipo assim,
sentei na cama, na época o Abuba que dividiu o quarto comigo lá nessa primeira semana, a gente trocava muita ideia sobre isso, ele falou, mano, você tá aqui, calma, vai dar tudo certo, você chegou, velho, você merece, tudo mais. E aí eu falei, bom, é isso, vamos lá, vamos para essa primeira semana. E a gente começou, teve uns jogos bem difíceis ali, acho que teve 3-2 com Cuba, com mais algum time que eu não lembro, com a Argentina, né, que eu acho que foi quando eu entrei, foi contra a Argentina o meu primeiro momento. E aí, realmente, ali no calor do jogo, você não percebe. Acho que no primeiro jogo, na hora do hino nacional, foi realmente aquele êxtase assim, máximo para mim. Você ouve o hino e no ginásio lá tinham muitos brasileiros que cantando o hino. Então foi uma coisa muito grande. E depois, na hora do jogo, ali, você no calor, como eu também não tinha entrado, eu comecei a acalmar um pouco. Mas aí, contra os Estados Unidos, cara, eu falei, cara, agora é meu momento. Eu quero fazer o máximo possível. E eu não consegui ter a dimensão do jogo, entendeu? Eu fiz assim, a hora que a gente venceu, eu falei, caraca, venceu, mas eu não tinha reparado no meu jogo em si. E aí, quando o pessoal veio me entrevistar, falou, parabéns, cara, você saiu com 100%, não sei o que. 100%? Como assim? E aí eu falei, você vem falar para nós que você jogou o jogo todo e não se ligou, que você não teve uma continuada, gente. A gente estava na transmissão juntos aqui, a gente foi do começo ao fim falando, caraca, o cara rodou todas. Eu te juro que eu não percebi. Eu não percebi. Eu fui jogando e eu não geralmente, durante a Superliga, eu fico prestando atenção nisso. Falo, pô, cara, esse jogo, tô melhor, né, tal, tô aproveitando mais oportunidades que eu tô recebendo bola e tudo mais, porque você fica mais concentrado no que você tem que fazer. Pelo menos durante a Superliga, eu tento fazer isso, sempre concentrado no meu jogo, no que tá faltando durante o jogo, o que eu posso melhorar e tudo mais. Mas ali não, ali eu não tava nessa noção, porque eu tava tão concentrado em marcar os caras, eu falei, cara, esse cara faz isso, esse cara é aquilo, e aí você vê, eu queria realmente que fosse um jogo perfeito, mas eu não pensei nesse sentido do ataque, entendeu? Eu falei, cara, Bruno, se eu espero receber muitas bolas, pode confiar em mim que eu vou estar aí. E aí chegou no final do jogo, ele falou, não, tá brincando, para de brincar, que era o Léo, o assessor da CBV, eu falei, para de brincar, Léo, tá zoando, fala a verdade aí, deixa eu falar do meu jogo e tal. Não, cara, tô falando a verdade, você fez 100%, eu falei, mentira, tá brincando. E aí foi uma felicidade absurda, para mim foi, ali eu falei, cara, que agradecer a Deus primeiramente, falei, cara, Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por eu estar aqui fazendo o que eu amo, e ainda conseguindo ajudar, né? Sendo realmente um diferencial. E já na minha cabeça eu pensava só em jogar. E ainda passei um diferencial dentro da partida, foi realmente algo que vai ficar para sempre aqui na minha memória. Eu vou trazer uma informação para vocês aqui, que quando eu soube essa semana, eu fiquei surpreso, e ela faz todo sentido com a primeira resposta que o Judson deu. Eu recebi essa semana um artigo científico de uma professora chamada Elisa Dell'Antonio, de Santa Catarina, que ela fez um trabalho sobre a transição dos atletas das seleções de base para as seleções adultas do Brasil. E reparem nesse número que a pesquisa dela chegou à conclusão. Das últimas 10 gerações das categorias de base, do masculino a partir do nascimento em 1983, os atletas que disputaram os 2 mundiais de base, infanto e juvenil, eles têm 35 vezes mais chances de chegar à seleção adulta. Olha o número, 35 vezes mais chances. Juntando com o que você falou, Judson, na sua primeira resposta, tendo ideia dessa pesquisa, que a gente pega aí um universo grande de jogadores, você tem noção do seu feito de ter chegado à seleção sem passar pela base? Então, assim, hoje em dia eu vejo mais isso. Hoje em dia eu consigo reparar e, assim, eu vi que, cara, eu peguei, sabe, um canivetezinho e eu saí lá na Mata Atlântica e saí abrindo a mata ali, é o que eu consegui canalizar desse momento. Eu falei, cara, depois eu fiquei pensando, eu falei, pô, realmente, eu nunca tinha pisado lá em categoria de base, até porque, assim, na minha categoria, como o meu ano é par, né? A categoria de base tem essa questão também, ano ímpar, ano par. Geralmente para mim, então eu meio que disputava com caras que eram de uma idade mais velha daqui, um ano mais velho no caso, né? Então, assim, sempre foi muito difícil, e também eu cheguei tarde, me apresentei tarde para o cenário aqui em São Paulo, que é uma categoria de base melhor, onde você joga mais jogos, aparece mais, né, para os técnicos também poder te ver. Eu cheguei tarde já para esse cenário, então
eu vejo que isso atrapalhou também. Se eu tivesse ido mais cedo, às vezes poderia ter sido diferente, né? Não sei, mas eu vi que isso foi um grande feito mesmo, que não é fácil. Quem me pergunta, fala, é tranquilo. Eu falo, irmão, não. Se você acha que foi fácil para mim, não é. É um caminho muito difícil, muito árduo. Eu tive que abdicar de N coisas na minha vida para realizar esse sonho e, graças a Deus, tô colhendo esse fruto aí, mas quem pensa que é moleza, não é, não. Tá mutado, Gurja. O estagiário aqui veio aqui me mutar, é foda. Ó, rapaziada, por enquanto só história sensacional, né? Só a gente vai conhecendo um pouco mais das vivências do Judson e vai ficando cada vez mais apaixonado pelo atleta e pela pessoa. Mas eu fico agora imaginando, depois de tudo isso que você já falou para nós, como é que foi experienciar os momentos olímpicos junto com a seleção, estando junto lá em Paris a cada instante, fazendo parte de absolutamente tudo, só não entrando em quadra na hora que o apito soa. Como é que foi isso para você nesse momento e o que você pode trazer de melhor experiência, assim, de vida e como atleta, estando lá junto nos Jogos Olímpicos? Cara, realmente, assim, a gente ouve falar, as pessoas falam, comentam, não, a experiência, não sei o que, tudo mais, mas você não consegue entender. Jogos Olímpicos é diferente de qualquer outra coisa que existe no planeta Terra, não existe nada igual. Eu falei isso para todo mundo desde o primeiro dia que eu cheguei lá. Parece que até o ar que a gente respira é diferente mesmo, é um ar de competição, é um ar de realmente o ápice do esporte reunido num lugar só. Você vive pelas experiências, você vive pela disputa e por todo o contexto em si, em volta de tudo, todas as pessoas que ajudam, fazem os Jogos Olímpicos acontecerem. Então, para mim foi assim, quando eles anunciaram o corte, né, eu fiquei sabendo do corte e foi assim uma tristeza para mim. Eu queria muito disputar, e eu fiquei com isso até chegar lá em Paris, assim, tipo, aquele sentimento de, putz, eu tô indo para lá, mas eu acho que a experiência que eu vou ter não vai ser igual a de quem vai estar jogando, né? Mas depois que eu cheguei lá, desde o primeiro dia, eu falo que com certeza foi, se não uma das mais, com certeza uma das melhores experiências, estar junto com, estrear com a seleção, vivenciar os Jogos Olímpicos. Acho que só vai ser melhor quando eu realmente disputar nos Jogos Olímpicos. E só me deixou aquela sensação quando você dá o pirulito para a criança ali, sabe? Mas você tira da boca dela. Eu ficava com essa sensação todo momento. Eu ia para algum lugar, eu vi um jogo, e eu assim, como o pessoal ficava na vila, né? Eu treinava junto com eles, eu ficava em outro lugar separado deles. Então, assim, eu tive a oportunidade de poder conhecer lugares e ir ver os esportes que o pessoal não tinha essa oportunidade, porque tinha que se concentrar para o jogo, né? Tinha que se concentrar já a fazer estudo dos times adversários, tudo mais, na Vila Olímpica. Então, para mim foi nesse sentido, foi um pouco mais tranquilo. Eu conseguia ter uma flexibilidade maior depois dos treinamentos. Então, eu aproveitei ao máximo. Eu fui assistir tudo que vocês imaginarem: badminton, handball, tênis de mesa. Eu ficava lá amarradão, porque para mim foi muito legal. Tudo que eu sempre acompanho, eu sempre adorei assistir os esportes. Eu sempre acordei desde quando eu era mais novo cedo para ver. Sempre gostei muito de ver as Olimpíadas, ver tudo e assistir qualquer esporte. Então lá para mim foi muito legal. Eu consegui assistir, ver de perto assim a competição, o sacrifício, o que cada um realmente faz para poder ter uma medalha olímpica. Você vê que, independente dos esportes, conheci pessoas, principalmente do Brasil, que eu sou muito grato de ter conhecido, de ter trocado experiências ali, de ter acompanhado um pouco mais de perto, né? Você vê que os atletas, o Brasil é uma terra de gente guerreira demais, que as pessoas se dedicam e não tem a condição ideal que os outros lugares têm. E eu virei fã de muitos atletas que eu nem conhecia muito assim profundamente a história. Então, de vários esportes eu pude ir lá torcer, pude acompanhar. Então, eu fiquei só com esse gostinho. Eu falei, cara, que lugar incrível que é esse recinto olímpico. E só me deixou com mais vontade. Talvez eu estava com uma tristeza antes dos jogos, eu estava com aquela tristeza do corte, né? Assim, quando você parece que você tá tão perto ali, aquela coisa tão próxima, e alguém te afasta daquilo, né? Fiquei com essa sensação, mas depois disso, acho que só reacendeu mais ainda essa chama de tipo assim, olha só o que te espera, entendeu? Se você quer isso mesmo, vai lá, cara, não desiste, e é isso que eu vou continuar fazendo, eu vou continuar lutando, é o que eu faço todos os dias, porque eu vivi
de perto, mas sem realmente disputar. Então eu quero disputar, eu quero mostrar que eu mereço estar assim naquele lugar e disputar uma vaga, disputar uma medalha, que é o que eu vou lutar, porque você fica eternizado realmente no maior palco e no maior ápice do esporte, que é a Olimpíada. Judson, vamos continuar falando de coisa boa agora com a camisa do clube. Queria que você compartilhasse com a gente qual foi o teu sentimento daquela partida contra o Vedacity em Campo Grande, né? 5.000 pessoas no ginásio, você ainda foi o melhor em quadra. Compartilha para a gente um pouco do teu sentimento de ter ido bem esportivamente, né? E imagino do carinho de você ter jogado em Campo Grande, né? Essa também foi um dia muito especial durante essa temporada. O pessoal aqui de Campinas, eu achei até que era uma brincadeira deles, porque acho que já tinha anunciado que a gente jogaria um jogo contra o Cruzeiro, né, em outro ginásio, a gente vai jogar lá em Belém. E eu não sabia se era verdade mesmo. Eles falaram, não, a gente vai ter jogo em Campo Grande. Eu falei, vocês estão brincando, para com isso. Porque não costuma ter muito lá, né? E aí, quando ele falou, não, é verdade, confia, vai ter mesmo. E já me falaram a data, né? Eu falei, nossa, vocês estão brincando, minha família vai ficar desesperada agora. Isso 2 meses antes eu comuniquei à minha família, né? Falei, família, vai ter o jogo aí em Campo Grande, e nisso o pessoal já ficou doido. E assim, geralmente a gente tem a quantidade de ingressos e tudo mais, né? Só que a minha família, no primeiro dia que eu falei, todo mundo já comprou ingresso, ninguém quis esperar, já todo mundo ansioso para o jogo, todo mundo comprou ingresso para ir poder assistir, porque ficaram com medo de perder e tudo mais. Então, quando eu fui para lá, realmente foi uma experiência assim única. Eu não esperava que fosse tão cedo assim, eu não imaginava que eu conseguiria, porque geralmente em finais, né, o pessoal costuma levar jogos e tudo mais. Então, no início da temporada, ter ido para lá e ter vivenciado isso foi muito especial. Assim, eu cresci em Campo Grande mesmo, que é a capital, mas a minha família, a família da minha mãe, é do interior, de uma cidade no interior. Então, é um contexto totalmente diferente. Meus avós mesmo nunca tinham ido a um ginásio assistir um jogo e eles foram assistir um jogo. Então, para mim, aquilo ali foi, acho que, uma das coisas mais especiais que eu pude proporcionar assim e vivenciar para os meus familiares, sabe? Meus avós foram criados na roça, eles moram até hoje no sítio, né? Então, para eles foi uma experiência muito incrível. Eles acharam que nem aguentar, porque eles já estão mais de idade. Ai, filho, eu não sei se eu vou ficar o tempo inteiro no jogo, não, porque se você estiver perdendo ainda, eu acho que eu vou ficar desesperado, eu vou querer ir embora, não sei o que vai acontecer. E eles ficaram firme e forte lá o jogo inteiro, assistindo desde o começo, torceram com as minhas tias. O pessoal eles fizeram até uma torcida organizada, com camisa, com faixa. Então foi muito legal. E não só a minha família, né? Mas o ginásio inteiro estava muito assim no clima do jogo, todo mundo, o ginásio ficou lotado. Eu não esperava que a adesão da cidade fosse tão grande, e realmente fiquei muito feliz por isso. A cidade mostra que é apaixonada também, é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas de lá, até com os políticos, né, tudo mais, porque eu sempre falo sobre isso, que é uma cidade que é um pouco carente de esporte, de alto nível. Então você vê que a cidade realmente adorou a experiência e para nós foi muito incrível. Eu falo para mim também porque o Guarulhos era o dono do mando de quadra, né? Só que para mim foi muito mais especial porque a torcida ficou toda a favor do nosso time. E acho que depois que eu pisei na quadra, eu estava muito feliz por tudo, mas eu foquei realmente em vencer o jogo. Eu queria muito isso, eu não queria sair de lá sem entregar essa experiência para toda a minha família. E eu acho que a questão do Viva Vôlei, acho que foi para explanar tudo isso. Realmente essa vontade de vencer foi muito grande. Acho que eu consegui ajudar ao máximo a minha equipe, porque o principal era isso. Eu falei para eles, galera, estou muito feliz com essa experiência aqui na minha cidade, mas eu quero vencer porque a gente tem nossos objetivos, né? Então, independente de tudo, podem esperar nada além de total entrega minha, porque eu quero ganhar esse jogo, e foi o que eu pedi também, por favor, todo mundo, se pudesse doar um pouquinho mais para a gente vencer esse jogo aqui dentro de Campo Grande, eu fico muito feliz. Depois a rodada é minha aí para o time. Ô, Judson, juntando tudo que você falou até aqui, experiência em Paris, jogo com os familiares presentes, ganhando o Viva Vôlei, possibilidade de jogar uma VNL no Brasil, título paulista pelo Vôlei Renata. 2024 é o melhor ano da sua vida, profissionalmente falando? Com certeza, com certeza. Eu acho que
voltei para Campinas também com esse objetivo de voltar a disputar títulos, né? Eu acho que, querendo ou não, a gente busca por evolução, por melhorar a cada dia, com certeza eu sempre busco, mas eu quero ganhar também. Eu acho que só melhorar também não é só o que eu busco, eu também quero ser um vencedor. As pessoas que eu me espelho, que são inspirações para mim, tem essa vontade, sabe? Então, para mim não é diferente. Eu vi que só você querer ser melhor no esporte não é o suficiente. Pelo menos para mim não é o que me basta, entendeu? Só eu consegui jogar bem um jogo, eu tô fazendo uma sequência boa de jogos, eu não consigo me conformar mais com isso. Então, eu quero vencer também. Então, quando eu decidi voltar para cá, foi nesse objetivo também de tentar buscar vencer mais títulos, e a gente conseguiu já nesse início o Campeonato Paulista. E eu vejo que esportivamente eu tenho conseguido, acho que o meu melhor desempenho, sim, tanto por esse amadurecimento, acho que na seleção, porque a gente joga jogos com muita pressão, na seleção é muito difícil nesse sentido, se você se perde um pouco nisso, é difícil jogar no alto nível muito forte assim, porque é todo momento pressão, é todo momento você tendo que se superar em pontos, em desafios ali cada vez maiores. Então eu amadureci nesse sentido e acho que eu tenho conseguido canalizar tudo isso, tanto não só para o meu jogo, mas para ajudar os meus companheiros também. Esse amadurecimento que acho que me trouxe tem sido muito bom, e eu acho que eu estou vivendo, com certeza, o meu melhor momento desde que eu comecei essa minha trajetória. Judson, eu queria saber um pouco mais do seu início de carreira, Chapa. Eu acho que tem muita coisa aí que vai fazer sentido e que a gente vai ficar ainda mais vidrado na sua história. Eu lembro da sua primeira Superliga, né? 2018, 19, que foi também, acho que a minha primeira já como comentarista, e você chegando no último ano de juvenil, último ano sub-21 no SESI, 2017, 18. Mas e antes disso? Como é que foi? Como é que surgiu o Judson em Campo Grande? Como é que foi o seu primeiro passo no voleibol até chegar no sub-21 do SESI em 17, 18? Então, cara, assim, como eu falei para vocês, a minha família, eu nasci em Campo Grande e morei uma boa parte da minha infância em Campo Grande, mas a maioria da família da minha mãe, ela é do interior, de uma cidade que tem 4 mil habitantes. Então, assim, é uma cidade muito pequena. E então, acho que quando eu fiz uns 8 anos ali, por alguns objetivos pessoais, assim, dos meus pais, meu pai acabou trabalhando, né, nessa cidade onde a minha mãe nasceu e onde meus avós moram. Ele decidiu ir para lá por questão de trabalho, então a gente se mudou para lá. Com 9 anos, eu acho que eu tinha, ou 10 mais ou menos. Eu comecei a morava na nossa chácara lá, nesses 3 anos, e foi na época que eu comecei a crescer. Com 10, 11 anos, foi quando eu comecei a crescer um pouco mais. E a gente ficamos ali uns 3 anos, acho que até os meus 13, e eu já estava, assim, já tinha crescido bastante, o joelho já com estria, assim, sabe, de crescimento. Aí minha mãe falou: filho, você está crescendo demais, a gente tem que tentar dar um jeito, né, de aproveitar, porque tentar colocar você em algum esporte. E aí, nisso, a minha irmã, ela já tinha voltado para a cidade grande, né, que era lá em Campo Grande, já estava estudando, porque ela já ia começar a faculdade e tudo mais, e ela estudava num colégio que tinha o projeto de vôlei, que era o Maria Constância, onde eu comecei. E aí, nisso, ele falou: filho, eu acho que é melhor você volta e começa a morar com a sua irmã lá, e aí a gente termina aqui o ano trabalhando, né, e depois a gente volta para lá também, porque eles já era uma vontade deles também. A gente morou uns 3, 4 anos na fazenda e eles queriam voltar para a cidade. E aí foi isso, eu decidi voltar. Mas assim, não pensava em jogar vôlei, só estava crescendo, e a minha irmã jogava nesse colégio onde tinha o projeto de vôlei. E aí nisso eu comecei. Só que ali a gente jogava mais jogos escolares, sabe? O projeto na escola, a gente treinava assim umas 2 vezes pela semana e era jogos escolares. E nesse primeiro ano que eu comecei a estudar lá, comecei no ensino médio, né, acho que com 14 anos, assim, eu não pensava que daria certo virar jogador, sabe? Eu tava grandão, mas assim, falei, pô, cara, eu moro aqui longe, não tem nada aqui, não tem nem time de vôlei aqui nessa cidade, eu vou virar jogador aonde? Então, nesse primeiro ano, para mim, foi difícil, assim, realmente me sentir
me senti apto e com vontade mesmo de jogar. Então eu gostava de fazer, mas falei, pô, isso aqui não vai virar nada, não. Mas você tinha noção ou você chegou lá jambolão, sem saber? Não. Primeiro jogo você já rodou todas e nem percebeu. Não, esquece. Eu só tinha tamanho, Gurja. Eu não sabia fazer nada. O pessoal até me chamava, meu apelido na época era Pamonha, porque era todo molão, assim, não sabia fazer nada. E aí meu primeiro técnico foi lá, cara, vamos pegar firme, você vai crescer ainda mais. Na época eu acho que eu já tinha ali por 1,90, com 14 anos, eu acho. Você vai crescer ainda mais. Eu sei que parece difícil, mas vai saber o que o futuro te espera, né? Vamos treinar, vamos se dedicar, que você pode ter um futuro. Você não sabe, você pode mudar sua vida, pode mudar a vida da sua família. E acho que a partir do meio do ano ali, eu decidi pegar mais firme assim, parei de querer outras coisas, né? Falei, não, eu vou me dedicar realmente no esporte. E aí a gente conseguiu, acho que disputamos alguns jogos, né? Mas a gente não chegou a classificar nos jogos escolares, que vai para o brasileiro, né? Mas ficamos ali na porta. E aí quando eu ia para o segundo ano jogando, que era acho, o último ano de escola, eu já estava grande e já jogava o estadual ali com um time de outras cidades, né? E aí nisso um colega meu que jogava muito contra, ele recebeu uma oferta, né? Uma oferta para terminar o colégio e jogar pelo um time no Paraná, que é a cidade de lá em Telêmaco Borba. E assim, os caras precisavam de um central, altura, né? Os caras, quem tem alta aí? Quem que vocês acham que tem um lugar alto aí? Aí esse meu colega já jogava junto, ele já tinha visto tal, e eu acho que na época era o mais alto ali de todo o estado que tinha ali na nossa categoria. Ele falou, tem esse cara no meu estado aqui, ele é central, eles precisavam de central. E tanto que eu até trocar de posição, para você ter noção. No outro ano que eu iria jogar pela escola, eu iria trocar de posição, acho que eu iria jogar de oposto, se eu não me engano, na época, para os jogos escolares. E aí apareceu essa oferta, falou, tem essa oportunidade para você terminar, e a gente ia ganhar uma bolsa, né, numa escola particular. Aí, você quer ir? É a escola particular e vai poder jogar o estadual e jogos escolares pela cidade. Aí eu falei, putz, Aí conversei com meus pais bastante. Eles falaram, filho, é isso que você quer? A gente vai te apoiar. Se você quiser ficar, não quiser ir, a gente te apoia, mas se você quiser ir também, a gente vai estar do seu lado e tudo mais. Aí eu falei, bom, tocou no meu coração isso. Falei, bom, eu acho que é o momento de eu tentar, vai que dá certo, né? Falei, bom, vai que dá certo. E aí decidi ir. E aí fui para esse ano lá em Telêmaco Borba. Realmente, aí foi quando mudou a minha vida, né? Porque se sair de casa com 15 anos não é tão simples assim, ainda mais eu sempre fui muito próximo dos meus pais, minha família, sempre muito apegado. Esse primeiro ano foi esse choque de realidade. Aí você vai morar com mais 15 pessoas numa república e treinando, aí o treinamento já era uma coisa mais quase todo dia, né? Acho que tinha alguns dias que a gente não treinava, mas era um treinamento mais sério, tudo mais, e também tinha que estudar bastante, né, porque o colégio era particular, eles cobravam as notas da gente, então acho que esse primeiro ano foi que realmente me moldou, assim, para a sequência da minha vida, porque eu vi que eu ia ter que ralar bastante para conciliar tudo isso, virar alguma coisa, não deixar de aproveitar a minha altura, e também terminar os estudos, que era uma coisa que, assim, eu sempre gostei de tirar notas boas, nunca gostei de ser o lerdão da sala, então ficar para trás. E nesse ano foi quando começou. Aí nesse ano a gente disputou jogos escolares, eu acho que eu joguei o estadual juvenil, né, nesse ano lá, que era com a categoria mais adulta, e acho que a gente ficamos em terceiro no estadual. Nos jogos escolares a gente fez a final, acho que perdemos na final para o time de Maringá, e na Taça Paraná fomos campeões. Então foi um ano bem positivo. A gente conseguiu ganhar a Taça Paraná contra os times que já eram de ponta, que era aqui de São Paulo, que tinha SESI, Pinheiros, e já tinha os times de Minas, Cruzeiro, tinha os times de Rio Grande do Sul também, Sojipa, e a gente ganhou, fomos campeões da Taça Paraná. E aí daí começou. Aí de lá da Taça Paraná, quando eu já estava um pouco melhor, já tinha coordenado os movimentos, já estava fazendo alguma coisa direito. Aí foi quando surgiu as propostas para vir jogar em São Paulo, que aí foi quando eu saí de lá e fui para Suzano, depois SESI. E joguei um ano em Suzano, né? Terminei a categoria infanto juvenil ali, ficamos em terceiro naquele ano. E jogamos a Taça Paraná na categoria juvenil.
E aí fizemos a final contra o SESI naquele ano. E aí nisso eu joguei contra o SESI, né? O SESI falou, esse moleque aí já jogou, já me viram, né? Na época era o Gersinho técnico, viu ali, joguei contra ele, já estava experimentado, decidiu me convidar e aí começou. Fui lá pro SESI, que foi realmente... Ali eu vi que tava mudando, entendeu? Quando eu, nesse segundo ano que eu saí lá de Telemaco, fui lá para Suzano, nesse segundo ano, assim, que teve o convite para ir pro SESI, que eu vi que ali estava mudando a chavinha mesmo, poderia ser que estava virando um jogador mesmo, profissional e tudo mais. Dali joguei esses 2 anos, né? Tive a oportunidade também de jogar uma Superliga B nesse período, pela minha cidade, lá em Campo Grande, que o Gersinho me liberou durante o início, né? A transição ali, quando acaba a categoria de base, geralmente tem uma pausa de férias, né? Que só que não é a categoria adulta, não tem a temporada, as férias é em julho, julho, mais ou menos. Mas aí, como tem esse período sem jogos da categoria de base, eu aproveitei, ele me liberou, aí o pessoal me convidou para jogar em Campo Grande, joguei uma Liga B, e aí o segundo ano no SESI. Quando eu ia para terminar ali o campeonato, foi quando surgiu a proposta de ser emprestado lá para Itapetininga, e aí joguei a minha primeira Superliga junto com os outros meninos que fomos emprestados lá do SESI, e aí começou. Você citou teus primeiros treinadores, citou o Gersinho. Fala um pouquinho para a gente do teu comandante atual, né? Porque todo mundo com quem a gente conversa diz que o Horácio, óbvio, não só entende do riscado, mas é um cara muito bom nas relações humanas, né? Nas relações pessoais. Fala um pouquinho do Horácio para a gente, Judson. Cara, assim, naquele primeiro ano, quando eu decidi vir para cá, às vezes nem é todo mundo que sabe disso, mas foi o Horácio que me contratou no primeiro ano para jogar aqui em Campinas. E eu já tinha uma vontade muito grande de trabalhar com ele. E aí, quando ele me chamou, eu falei, professor, vamos, com certeza. E aí, nisso, ele recebeu uma outra proposta, acabou trocando o comando aqui em Campinas, né? Mas eu já tinha fechado o contrato, mantive assim e vim para cá. Mas fiquei com essa vontade ainda, né? Falei, pô, professor, você me contratou e foi embora? Como assim? Queria trabalhar com você. E aí nesse ano, eu falei para ele, quando eu decidi fechar em Campinas, eu falei, pô, eu vou fazer assim, se eu fechar e você for embora, eu vou cancelar meu contrato também, já vou avisar o pessoal já. Aí, não, que isso, filho, não faça isso, eu vou fica tranquilo. Eu falei, então eu quero ver, professor. E aí, quando eu cheguei aqui, acho que só confirmou toda essa expectativa que eu tinha, assim, é um cara que eu não tenho, acho que coisas ruins para falar dele eu não tenho nada, porque eu me adaptei 100% ao estilo de trabalho que ele prega, ao estilo de pessoa também que ele tenta ser perante aos atletas, sabe? É um cara que ele tenta deixar o grupo o mais unido possível, ele tenta prezar pela nossa relação, ele não quer que a gente seja só um time, realmente. E é uma coisa que até eu acredito mesmo. Eu acho que assim, quando a gente pensa só em uma questão de time, às vezes você no seu inconsciente, algumas coisas acabam desviando. Mas quando você pensa que, sei lá, os caras que estão aqui na quadra, além de meus companheiros de quadra, eles são meus amigos, são meus companheiros, estão ali para me ajudar em tudo que eu precisar, acho que no seu subconsciente você se doa mais ainda, eu acredito nisso. Então, ele preza muito pela harmonia do grupo, para que a gente seja realmente companheiro, possa ajudar um outro em qualquer situação. E durante o trabalho é isso. Ele pede muita a entrega nos treinamentos. Ele sabe que se a gente, durante o treino, se dedicar e ralar muito, na hora do jogo vai ser só uma consequência disso. Então, é uma coisa que muita gente falou para mim, falou, não, vocês montaram um time aí, tem o Bruninho, tem o Maurício Borges, que é campeão olímpico, o Adriano, que foi para a Olimpíada, não sei o quê. Vocês devem estar tranquilos, né? O Horácio deve estar de boa, vocês só chegam no jogo ali e jogam. Na hora que eu cheguei aqui, no primeiro dia que eu cheguei, ele já jogando bola, carrinho de bola para todo mundo sair correndo e cai no chão, aquela loucurada. Então, a gente treina muito, não tem essa não, a gente rala bastante, ele não tem dó de colocar a gente para ralar, e eu vejo que está surtindo muito efeito nisso no time. A gente, durante os jogos, por mais que encontre dificuldade ou não, a gente não está largando o osso, está buscando, porque a gente sabe que a qualidade que a gente tem pelos treinamentos, pela qualidade que a gente coloca nos treinamentos, está sendo muito bacana. Eu acho que ele, como técnico, também tem me ajudado muito, assim, em questões ajustes, sabe o que a gente pode fazer. Ele sempre é um cara que pergunta muito. Falou, o que você tá achando? Você acha que isso aqui tá legal?
não tá legal. Se você não concordar, pode falar, a gente vai ajustar o que é melhor para você, porque às vezes para o atleta nem sempre tudo faz sentido, né? Então ele sempre tenta que tudo seja muito coerente. Se o que ele passa faz sentido para nós, se a gente concorda, o que a gente pode ajustar, tudo mais, nos treinamentos, nos jogos. Então, é um cara imparcial, assim, eu não tenho nada para falar e me adaptei 100%, é um cara muito, muito gente boa e preza também pela aquela harmonia, pela aquela risada no treino, sabe? Ele não gosta daquele treino pesado, gosta que todo mundo esteja alegre, esteja feliz. Então, assim, às vezes até quando a gente... É normal também, tem dias que o atleta não tá conseguindo fazer tudo 100%, né? O cara, tô errando um pouco mais aquele dia. Ele odeia que você chega no treino e tá errando, tá com aquela cara fechada, assim. Ele já chega, ó, você pode errar todas as bolas do treino, mas se você ficar com essa cara, aí eu tenho um problema com você, entendeu? Então ele pega sempre isso, que a gente esteja sempre feliz, porque é o que a gente ama fazer, então ele preza sempre que a gente esteja ali feliz, fazendo o que gosta, se divertindo, mas também trabalhando, melhorando, entendeu? Então, por mais que não seja o melhor dos seus dias, a felicidade não tem que ser diferente, o sorriso no rosto tem que ser diferente, porque assim as coisas vão convergir para o mesmo lugar. E tá dando certo. Acho que nosso time está conseguindo, pouco a pouco, ir progredindo e alcançando nossas metas aí. Só serve para reforçar aqui o que eu já falei em algumas lives. O Horácio de Lê é um dos melhores seres humanos que o vôlei brasileiro tem há muito tempo aqui. Ô, Judson, juntando esses momentos de duvidar do que pode ser, de dar a cara a tapa para os primeiros desafios e depois de estar presente no auge do esporte mundial. O que eu ouço muito aqui em Campinas é que você é um cara muito atencioso com quem para falar com você, seja um menino da base, seja um torcedor que às vezes vem de longe para tirar uma foto. Queria que você falasse um pouco dessa coisa de você ser referência para os meninos da base. Quando é que caiu a sua ficha que as pessoas estavam mirando em você para pensar em futuro delas na carreira, hein? Cara, eu vou falar a real que, assim, até hoje, às vezes a gente não tem noção aonde que o nosso trabalho chega, né? Aonde que a gente é visto, aonde que as pessoas gostam da gente. Então, cada vez mais eu me surpreendo muito com isso, com pessoas que te admiram o que você faz, o trabalho, sabe? Então, eu vejo muito por esse lado, que eu tento sempre ser para alguém o que eu esperava quando eu comecei, entendeu? Eu sempre vi atletas, às vezes pelo estilo do cara, né? Não é muito de conversar, de falar. E eu sempre pensava, pô, mas quando eu olhava para um espelho para mim, né? Eu falava, pô, eu acho que esse cara, se eu chegar, ele me der um toque, isso vai fazer muita diferença na minha vida. Eu pensava assim quando eu ia conhecer. E eu tive várias oportunidades de pessoas que eu admirava, eu cheguei a conhecer e foi exatamente isso. Falei, pô, cara, faça isso, faça aquilo. Toques, assim, pontuais que fizeram muita diferença. E acho que é o que eu tenho tentado colecionar nessa minha vida. Eu acho que para nós, pelo menos para mim, qualquer torcida, qualquer coisa, para mim é tudo sempre bem-vindo, sabe? As pessoas que torcem, que admiram, que gostam da gente, eu não vejo problema nenhum em tentar retribuir o mínimo possível, porque para mim pode ser uma coisa que é normal, mas para aquela pessoa pode mudar a vida dela, entendeu? Pode ser diferencial. Se para mim foi isso que aconteceu, quando eu tive toque de inspirações, para mim mudou. Eu falei, cara, se esse cara tá me falando isso, vou fazer, vou acreditar. Então é o que eu tento colocar. Eu ainda não tenho muita noção disso, mas eu sei que eu tento ser para as outras pessoas o que já tive de coisas boas para mim, entendeu? De coisas, de inspirações boas na minha vida. Então, eu acho que cada dia que passa eu me surpreendo mais com pessoas em lugares longe, distantes, assim, fala, cara, eu recebo muita mensagem dos técnicos, assim, sabe? Pô, cara, o meu aluno adora você, fala muito de você aqui no treino, parabéns. Falei, pô, cara, obrigado, legal. Fala para ele que eu saí de um lugar parecido, porque tem muitos lugares, geralmente assim, lugares distantes, estados distantes, que o pessoal fala, não, o pessoal te acompanha, fala, cara, pô, a mensagem que eu deixo para você, fala isso para os seus alunos, fala, pô, o cara saiu de um lugar também que o esporte é mais difícil também, e conseguiu, então para você também pode conseguir. E para os moleques aqui também eu tento falar isso, eu acho que eu não consigo perceber, porque a gente, no dia a dia, eu só tento não fico forçando nada, entendeu? Principalmente com os mais novos, né? Eu tento sempre ajudar eles no que eu posso,
mas eu vejo que algumas coisas a nossa atitude também faz para os caras, né? Principalmente para os meninos da base aqui, eu vejo isso. Às vezes falar, eles não sentem essa abertura, os caras ficam um pouco intimidados, acham que a gente vai dar bronca, vai não. Eu falo, não, cara, para mim não tem problema nenhum, eu estou sempre aqui disposto para ajudar. E só que aí você vê que pela atitude o cara vai se moldando também, entendeu? Pelo jeito que você conduz, eu tento sempre ser assim durante o treino, sabe? Tentar puxar, tentar provocar também eles, sabe? Para os caras se sentirem mais animados. Eu já vi que, pelo menos aqui no nosso time, tem surtido efeito, os mais novos. Eles estão criando também esse gás, sabe? E acho que também dos outros mais velhos, isso é uma coisa que no nosso grupo tem funcionado também, de puxar, porque nem sempre os mais novos assimilam bem essa questão. Eles nunca sabem até que ponto que eu posso ir, até que ponto que o cara não vai me dar um expor, vai me dar um ralo, entendeu? Mas aqui eles têm aprendido bem, e eu acho que eu tenho conseguido ser isso, mostrar o caminho para eles, entendeu? Já imaginei a cena do Juba te dando um tocão e gritando na sua cara, peraí também não, né, chapa? Não, então, mas aqui tem cara que fica bravo, do nosso adulto aqui tem cara que fica bravo com isso, mas já falei, se faz, não pode ficar bravo do outro fazer com você. Então, mas eu não tenho esse problema, não. Se eu fizer, eu não me importo do cara fazer comigo, não. Só que aí depois ele tem que aguentar, é o que eu falo para eles. Não tem problema você querer tirar comigo, não, mas depois você vai ter que aguentar. Chapa, você falou há pouco de referências, mas não citou nomes. Eu fiquei curioso. Quem são as suas principais referências? Primeiro, como central. Quem que era aquele cara que você falava, nossa, se um dia eu apertar a mão desse cara, eu tô realizado. E depois, no contexto geral, quem foram assim esses mentores mais experientes nos grupos que você passou, que te deram esses toques pontuais? Assim? Cara, eu acho que quando eu comecei a jogar, e que eu virei central realmente das pessoas que eu mais me espelhei, assim, que sempre gostei demais do estilo de jogo, foi o Gustavão, realmente. Era um cara que, assim, até hoje, eu não canso de rever esse cara jogar. Tem dia que eu tiro, assim, na minha vida, quando eu tinha ali pelos meus 15 anos, estava naquela começando, eu passava, assim, noites assistindo highlight, assim, sabe? Não sei se muita gente costuma fazer, mas eu passava a noite assistindo highlight, ficava amarradão vendo. E eu falei, pô, esse cara é um cara que eu quero, sei lá, se eu for 10% parecido com esse cara, eu já vou estar feliz. Então, foi um cara que eu sempre, na minha posição, tentei agregar o máximo de tudo que o cara fazia de bom. Eu falei, pô, eu via toques assim, eu falei, pô, esse cara faz isso de bom, esse cara faz aquilo de bom. Vou tentar inserir isso, vou tentar colocar isso no meu jogo, porque faz realmente. E também o Lucão, cara. O Lucão, quando eu comecei ali também a acompanhar mesmo, entender mais do jogo, né? Era um cara que estava ali no seu auge também na seleção, ganhando a maioria dos títulos. E o Gustavão não tive a oportunidade de jogar, mas o Lucão eu tive a oportunidade de trabalhar junto. Até hoje, até esse ano na seleção, jogamos juntos, né? Então é um cara que me espelhei muito assim, sempre fui admirador do estilo de jogo dos caras. Mas acho que o Gustavão foi realmente a minha maior referência. E acho que um outro que eu aprendi, também trabalhando junto, que eu aprendi a admirar, sem dúvida, e que moldou também o meu acho que é o meu caráter também como atleta, foi o Serginho, cara. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse cara e acho que talvez até aquele ponto eu não tinha virado a chave, sabe? Talvez a gente, quando as coisas não dão certo na nossa vida, a gente acaba, sei lá, sendo muito... se lamenta demais, sabe? Duvida demais das coisas, acha que a gente a mosca do cocô do cavalo, do bandido, sabe? Tudo acontece com a gente. Eu pensava muito, acho que até eu trabalhar com ele, eu pensava um pouco isso. Falei, pô, cara, não deu certo isso, mas por quê, né? Sempre ficava esse porquê, mas não pensava na minha cabeça, tipo assim, não, só foca no que você vai se dedicar, só foca no que você vai aplicar e depois você vê o que você recebe de tudo, entendeu? E ele foi um cara que, para mim, foi uma transição muito, muito, muito grande na minha vida. Né? Quando eu trabalhei com ele lá em Ribeirão Preto, você vê que o cara ele é foda, desculpa a palavra assim, mas o cara é foda demais. Ele me ensinou muitas coisas, principalmente essa questão de vontade. Isso não é uma coisa que a gente controla na nossa vida, entendeu? A vontade que você faz as coisas, a dedicação que você aplica, porque
para mim foi uma história parecida. Ele não saiu lá de Campo Grande, mas saiu da periferia também, e sempre pensava isso, não, eu quero mudar a vida da minha família, eu quero mudar isso, e eu falei, cara, se é isso que eu quero trazer para mim todo dia, é a dedicação, a vontade, e coisas que eu posso controlar. Ele sempre falou muito isso, né, quando a gente tava, era um time mais novo, né, e ele era o mais experiente, assim, do nosso time lá em Ribeirão, e era isso que ele falava, galera, pô, na idade de vocês, velho, eu não queria saber, ninguém ia fazer mais do que eu, nunca. Ninguém ia treinar até hoje. Eu fui para a Olimpíada lá em 2016, pisei lá, ninguém, eu falei, desde o primeiro dia que eu pisei, ninguém vai querer mais do que eu aqui, ninguém vai treinar mais do que eu, ninguém vai me dedicar. Eu mudei a minha vida, mudei a vida da minha família. E por que vocês não podem? Falta vontade para vocês, velho. Vocês têm condição, vocês têm qualidade, vocês têm altura, vocês têm isso, têm aquilo. Só falta vontade de vocês querer ser alguém. E isso, para mim, foi uma mudança de chave. Acho que de comportamento, esse cara me mudou muito, assim. Depois daquilo, eu sempre, independente de tudo, a vontade sempre prevaleceu na minha vida. Então, acho que no vôlei são esses os caras que mais foram referência para mim. E no alto nível, nessa tua experiência de seleção, Judson, quais os caras que você enfrentou que você achou assim mais difíceis de serem marcados, caras que você olha para o outro lado da rede e fala, poxa, esse aí vai me dar trabalho, ou me deu trabalho, né? Nossa, teve alguns, cara. Teve alguns. Mas assim, eu não tive a oportunidade de jogar, mas assim, eu queria muito jogar. É um cara que eu admiro e sempre acompanhei, gostei muito, que era o Simon. Via muito também, desde quando eu era novo, eu sempre tentei. É difícil porque o cara é sobrenatural, esse malandro é sobrenatural, mas sempre tentei falar, pô, se eu fizer alguma coisa parecida com esse cara, eu acho que pode ser que eu seja bom um dia na vida. Então eu tinha essa vontade de jogar contra ele, mas não tive essa oportunidade ainda. Não sei se ele continua na seleção, né? Se não der, infelizmente não vou conseguir. Mas assim, de centrais, tem muitos centrais qualificados aí, cara. Acho que eu joguei contra o Loser da Argentina. O cara, ele é muito bom. É um cara que eu admiro muito, assim, porque o cara consegue se virar. E uma coisa também que eu trago muito para mim, que eu nunca me peguei nessa questão de, é estatura, é isso, é aquilo, você não pode fazer isso porque você é isso. Você não pode fazer aquilo porque, então eu nunca tentei me levar por isso. Então é um cara que eu admiro muito por isso também. O cara não tá nem aí se é altura, se é isso, não. Ele vira a bola, ele bloqueia, ele saca. É uma coisa que eu tentei sempre trazer para mim também. Cara, eu não posso ser o maior, mas por que eu não posso ser um bom bloqueador? Tanto que é uma coisa que tentei mudar um pouco disso, porque às vezes, até às vezes alguns técnicos assim taxam a gente como faz isso, faz aquilo, entendeu? Eu tentei sempre sair um pouco dessa caixinha, tentei sempre ser um cara completo. Eu falei, não, eu não quero ser só um que faz isso, mas eu tenho condição de atacar? Vou atacar. Tenho condição de bloquear? Vou bloquear. Tenho condição de fazer qualquer outra coisa? Vou fazer. Não é porque, até questão de técnica também, só porque o cara é central, o cara não sabe dar uma manchete, o cara não sabe dar um toque. Eu nunca gostei disso também. Então, é um cara que eu admiro porque tem jogado e tem sido... Tem feito muita diferença nos clubes que ele está jogando, na seleção. Então, eu joguei contra ele, é um cara muito difícil. E também o levantador dele é uma bola muito rápida, então o cara é difícil de marcar. Eu acho que... Deixa eu pensar mais algum aqui. A gente jogou muitos jogos. O Anzani e o outro central, como que é o nome dele? Esqueci. O Carequinha? Galassi. Os dois também. São dois centrais que, assim, de ataque, são centrais muito bons. E foi difícil de jogar contra eles. Eu acho que para central, esses foram os que, assim, que eu joguei contra, foram os mais difíceis. Tanto o Galassi, Anzani e o Loser. Centrais, assim, que me saí do jogo bolado de não ter incomodado mais eles. Como a gente fala aqui, papo bom passa rápido, eu vou iniciar aqui a nossa última rodada de perguntas. Querendo que você, Judson, fale um pouco de futuro. Você é um cara que pensa seu ano a ano, você é um cara que, a hora que agora vai virar o ano, você senta para projetar o ciclo olímpico, está começando um ciclo olímpico novo, é um ano de Campeonato Mundial 2025, que é uma das diferenças do calendário. Você falou no começo da nossa entrevista, falou assim, será que era uma hora de eu sair para jogar no exterior? Não era.
Como é que você planeja tudo isso? O seu foco está em se firmar na seleção no ciclo olímpico? Sua cabeça está em algum momento ter uma experiência internacional? Ou você deixa a vida te levar e vai fazendo planos mais a curto prazo? Não, eu tento sempre planejar, como eu falei para vocês, eu tento, com certeza, ano após ano, não estagnar, assim, sabe? Sempre tentar evoluir no que eu posso evoluir, melhorar em qualquer coisa que eu puder melhorar, mas também essa questão de vencer títulos, né? Eu acho que os maiores da história, eles sempre pesaram por isso, por não só ser bom naquilo que ele está fazendo, mas por ganhar, porque eu acho que quem não tem essa vontade de ganhar, alguma coisa já está errada aí. Então, é claro que eu penso sempre por isso, e uma das coisas que eu tento colocar sempre na mesa é isso, né? O que vai me ajudar como atleta, para a minha posição, por exemplo, central, o que vai me ajudar nesse sentido? Beleza, já consegui esse quesito. Então um time vou conseguir disputar títulos? Também, com certeza, vamos colocar em pauta. E eu acho que também é uma vontade minha, com certeza, jogar fora. Depois dessas experiências que eu tive com a seleção, você conhece outros lugares, outras culturas, você vê que o esporte também está difundido pelo mundo inteiro e tem lugares incríveis, conheci países incríveis, onde realmente despertou a vontade, sim, de jogar. Talvez para o brasileiro, assim, quando você começa no vôlei, você vê muito falar sobre a Itália, então para a pessoa brilha o olho, né? Mas eu conheci países onde as pessoas são apaixonadas também por voleibol, que é lá na Polônia, o pessoal adora o vôlei, no Japão também o pessoal ama o vôlei, então você vê que são mercados que qualquer atleta que jogar lá vai adorar, não tem o que falar. Então, com certeza é uma vontade, sim, mas acho que até uns anos atrás eu era um pouco ansioso com essa questão. Eu falei, quando será que vai aparecer uma oportunidade para mim jogar fora do Brasil? Quando que eu vou ter uma chance? Mas eu acho que hoje eu já estou mais tranquilo nesse sentido. Eu acho que se tiver que vir, vai ser uma coisa legal, entendeu? Não dá para eu me desesperar, meter os pés pelas mãos, porque pode acontecer de não ser do jeito que eu quero, entendeu? Então eu acho que tem que ser uma coisa de uma forma natural, uma coisa tranquila. Se tiver que acontecer, vou analisar bem como eu faço do mesmo jeito aqui no Brasil e decidir por isso. Mas é uma vontade, sim, mas eu também não estou querendo antecipar nada, entendeu? Estou muito feliz aqui em Campinas e acho que agora pensar nesse final de Superliga, dos nossos desafios que a gente vai ter pela frente. E aí, para o final da temporada, a gente estudar melhor o que for, mas também pensando em tudo que vocês falaram, né? Tem questão de ciclo também, que a gente tem que analisar bem o que pode ser mais interessante, né? Mas, com certeza, eu gosto sempre de me desafiar e eu acho que eu quero os melhores. Com certeza, a nossa Superliga é um ótimo campeonato, hoje em dia está um nível excelente, muito disputado, mas também os melhores, se você for ver, os melhores jogadores a nível internacional estão lá fora. Então, quando eu penso assim que os caras estão lá, eu já fico com essa vontade. Eu quero disputar com esses caras, eu quero batalhar com eles para mostrar que eu tenho condição, que eu quero chegar lá também, entendeu? Então, com certeza é uma vontade que eu tenho e com certeza vai ser uma das coisas que eu vou analisar para o futuro. É o tal do high level, né? Então, é o que o Marcão sempre fala, é o Mister High Level, ele sempre fala isso. Então, se a gente tá jogando entre esses caras, não tem jeito, é o que ele sempre falou para mim, falou, você tá aqui, então você tem que tentar ser o melhor que você pode aqui. Você foi convocado para a seleção, se você tiver entre os caras, no high level entre os caras, você vai ter condição de jogar em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar. Então, é o que eu penso, assim, esse high level eu trago para mim sempre. Virou um mantra, virou uma filosofia de vida, o high level. Virou o mantra do Mister. Judson, eu já vou agradecendo mais uma vez pela sua participação, por esse bate-papo, que resenha prazerosa, saber mais da sua história. E aí, para encerrar, eu vou sair do ginásio e vou querer entrar na sua casa, chapa. O que é que o Judson faz? O que você curte fazer nas suas poucas horas vagas, quando você não está ralando ou se recuperando aí, pensando na temporada? O que te dá prazer e desfrutes fora de quadra? Cara, assim, eu sou um cara que eu sou bem simples, e eu também não, assim, acho que depois que a gente tá nessa vida, nessa loucurada de viagem, jogos e tudo mais, acho que eu aprendi muito a dar valor ao meu lar, assim, à minha família, sabe? Então,
tempo que eu tento passar sempre com eles, me divertindo. Hoje em dia eu tenho o meu cachorro que está aqui embaixo, aqui me olhando, que é o meu parceiro, assim, desses momentos mais tranquilo. A minha mulher também, hoje ela acabou saindo aqui, mas é alguém que está sempre comigo também. Ah, cara, eu gosto de fazer um bom churrasco, né? Acho que, como brasileiro, eu gosto sempre de estar no churrasco, de reunir os amigos e relaxar. E outra coisa que eu gosto de fazer também, eu gosto de estudar mercado financeiro, eu gosto de estudar também, porque acho que a gente, querendo ou não, essa nossa vida, ela tem um certo prazo, né? Nossa carreira, ela tem um prazo, então eu tento estar sempre antenado aí no que acontece nas coisas, e também eu gosto de jogar, acho que depois que a gente começa essas viagens loucas, a gente não tem tempo de fazer coisas muito distantes, então eu gosto de jogar, eu gosto de pegar o meu computador, ficar tranquilo aqui na minha casa, botar um jogo para jogar aqui, ficar de boa. E sair já gostei mais. Hoje em dia, já cada dia acho que eu tô ficando velho muito cedo. A minha mulher fala muito isso. Fala, cara, eu acho que você tem 26, mas sua cabeça é de 80, porque é o final de semana, sabadão, vamos sair? Ai, amor, tô cozido, não quero. Vamos ficar aqui em casa, vamos deitar, vamos fazer alguma coisa. Ela fala que a minha cabeça é de velho. Eu realmente tenho essa cabeça, eu não sou esse desespero de quando é sair, não é minha praia, não. Cara, Judson, eu queria também só te agradecer. Acho que todo mundo vai ficar ainda mais seu fã depois desse bate-papo. Daniel, poxa, um presentaço aí de Natal, de Ano Novo aqui para todo mundo que acompanha o nosso trabalho no Web Vôlei, esse bate-papo com o Judson, e que você possa se manter, então, no high level aí ainda muitos e muitos anos, e parabéns pela tua carreira, e eu tenho certeza que você ainda vai alcançar coisas muito maiores, tá, Judson? Te desejo, então, ainda mais sucesso e saúde, né, que é fundamental aí para essa carreira de atleta. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço também. Foi um prazer para mim falar com vocês. São caras que eu acompanho muito porque entendem da coisa, né? A gente vê muita gente que fala tanta besteira por aí, então a gente acaba dando crédito para as pessoas erradas, né? Então eu falo sempre isso pro Gurja. Parabéns pelo trabalho, porque é um trabalho de qualidade que vocês fazem, que não é todo lugar que tem, não, e são pessoas que entendem da coisa, não fala groselha, não. Eu que agradeço. E durante o papo aqui me lembrei que durante a correria da cobertura na Olimpíada, eu cruzei com o Judson algumas vezes, naquela coisa de estar indo de um lugar para o outro, e uma das que ficou marcada na minha memória foi aquela pracinha que tinha lá na Arena Paris Sul, onde ficavam os anéis olímpicos, a galera parava para fazer foto, tinha a lojinha oficial ali, e eu me recordo que ali se encontrava com, né, o mundo, né? Você tinha como ir para o tênis de mesa, tinha como ir para o handball, ali era meio que um centro nervoso da parada. E um dia eu estava saindo do ginásio para ir para a sala de imprensa, que era do outro lado ali, e cruzei com o Judson, estava a Mariana, a esposa do Marco Freitas, vocês estavam se deslocando, talvez do fim do jogo da seleção, para ir para algum lugar. E na hora que eu virei, cara, você estava meio que olhando assim ao redor ali, porque tinha um negócio bacana montado ali, um jardinzinho, e eu fiquei imaginando assim, pô, o que será que passa na cabeça do Judson nesse momento ali? Você se recorda quando você viu os anéis ali, para a gente encerrar? O que passava na sua cabeça ali, Judson? Então, Daniel, vou falar para você, eu acho que, assim, eu não posto tudo, mas o que eu tirei de foto lá em Paris foi brincadeira, entendeu? Eu até tinha que fazer mais isso para poder guardar de recordação, mas tudo quanto é lugar que eu fui lá, eu tentei registrar esses momentos para eu poder lembrar depois, quando passasse o tempo, assim, e esse foi um dos momentos, quando eu cheguei, primeiro dia lá, e eu vi os arcos ali, eu e a Mari, a gente lamentou que estava chovendo, a gente não conseguiu tirar a nossa foto, que a gente queria muito ali, porque era um dia que não tinha tanta gente, a hora que eles abriram a arena, né? Depois desse dia que você falou, já tinha muita gente, então era fila para fazer aquilo, mas realmente isso aí que você falou aconteceu não só ali, mas em vários lugares. Todo momento que eu chegava, assim, eu parei para admirar realmente a grandeza que era tudo aquilo ali. É um lugar mágico, assim, a arena também que eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer, eu fiquei acho que 15 minutos só parado olhando assim, foi quando eu fui lá na arena do vôlei de praia, que era na beira da Torre Eiffel, que era uma coisa assim, que eu falo para todo mundo, falei, cara, quem esteve lá vai saber que aquilo ali nunca vai ter, acho que nada igual, uma coisa igual, que foi aquela arena ali, e lá foi a mesma coisa, ali eu passei, acho que a maior parte do meu tempo eu passei ali, eu saía do handball, voltava, vinha pro tênis de mesa, passava, tinha levantamento de peso, eu ia no levantamento de peso, torcia para todo mundo, para os africanos, que era quem eu mais conversava, o pessoal que era gente boa, que era
via o Brasil, já Brasil, trocava pin, já dava risada. Então eu torci muito para um monte de país aleatório lá. E ali foi um lugar realmente. Ali eu parei vários momentos que era para lanchar ali, sentava ali junto com a Mari, com o Luciano também, que foi um outro parceiro que acompanhou a gente ali, né? A gente ficou junto. Então foi muito especial e é algo que vai estar sempre na minha memória. É isso aí, a gente brinca, né? A Disneylândia do esporte, para quem gosta, não tem nada melhor. Judson, foi um prazer ter você conosco aqui. Eu abri essa entrevista falando que você era unanimidade com as pessoas que talvez não te conhecessem tão bem. Tô com medo, Gugi Bruno, das nossas próximas lives e transmissões do que as pessoas vão falar do Judson no nosso chat. Obrigado, cara. Parabéns pela construção da sua carreira, tudo que você vem conseguindo colher. Como o Guginha fala, quem planta, né, a colheita uma hora aparece. A gente está percebendo aí o quanto você está colhendo nesses últimos anos. Que você continue feliz, continue saltando muito e possa continuar colhendo os frutos que você tanto sonha no decorrer da carreira. Moçada, obrigado mais uma vez por estarem conosco. Para quem a gente não falar, um feliz ano novo, a gente volta aqui. O Judson falou que vai ter uma folguinha grande, a do Bruno e a do Guja ainda não sei não, acho que os caras vão ter que ralar aí no fim de ano, mas tudo bem, faz parte. Obrigado, moçada, até a próxima, a gente se vê. Arruma um amistoso beneficente para eles narrar aí, Daniel. Boa ideia, gostei.